porque integrantes do governo afirmam que Lula está decidido a não criar o Ministério da Segurança Pública, que hoje está integrado na pasta da Justiça. A saída de Ricardo Lewandowski e também a importância do tema para a sociedade fizeram a discussão voltar à tona. Entre aliados, uma ala do PT já articulava a escolha de um nome para o ministério. Porém, Lula vai avaliar agora a criação da defesa dessa nova pasta, se poderá ser uma armadilha em ano eleitoral, já que o governo perdeu o controle até da PEC sobre o tema. Nós já falamos um pouco sobre isso e quero ouvir novamente então agora o Roberto Mota sobre essa questão da segurança nas eleições e essa indecisão do governo agora em relação, vai criar um ministério, não vai, e pode muito... Tudo indica que possa perder lá também nas discussões nos plenários da Câmara e no Senado. Mota. Isso é uma tolice gigante. Se ministério resolvesse alguma coisa, nós seríamos o país mais desenvolvido do mundo, né? Que a gente já tem quanto? 38, 39? Ora, basta olhar, sair na rua para você ver o que acontece no Brasil. O problema do Brasil na segurança pública, o problema raiz mais básico, é a infiltração da ideologia no sistema de justiça criminal e na produção de legislação. É isso que faz com que o Congresso crie leis péssimas e o sistema de justiça criminal aplique essas leis de uma forma pior ainda. É por isso que nós temos 40 mil assassinatos por ano. É por isso que apenas, em média, 8% desses assassinatos são esclarecidos. Então, o que o Brasil precisa é mudar as ideias que guiam a segurança pública e tirar a ideologia da história. Mas o Ministério só vai servir para dar emprego para os amigos e para forçar os estados a adotar políticas públicas completamente equivocadas. Como tudo é feito com pesquisa, Diogo Tavares, com certeza o governo deve ter que fazer um levantamento se é favorável, se não é. Isso vai ajudar também a demandar essa criação ou não. O Mota está dizendo que não adianta criar, e é verdade, não adianta ter um ministério, porque a gente já tem 38, seria mais um. Já daqui a pouco não dá para tirar foto com todos os ministros lá em Brasília. Eu tenho as minhas dúvidas, viu, Marcelo Matos? Eu acho que não é uma questão de adesão popular, até porque os temas inerentes à segurança pública, eles costumam ter muito apoio das pessoas de modo geral. Acho que, inclusive, nesse caso, a criação do Ministério da Segurança Pública seria bem visto pela sociedade. Eu acho que a questão aí é uma certa preocupação do presidente com a definição do nome para ocupar esse ministério. Isso poderia causar um grande conflito, principalmente com as alas do Centrão, onde o presidente da República procura, nesse momento, construir uma base mais sólida, e principalmente em relação às atribuições. Isso demandaria, possivelmente, a edição de uma PEC. E a edição de uma PEC demandaria trâmite no Congresso Nacional, negócios com as principais lideranças do parlamento. E se o governo perdeu as principais pautas em relação à segurança pública, já repercutimos hoje, inclusive, que ele perdeu a mão em relação à PEC da segurança, possivelmente perderia a mão também em relação a uma PEC para definir as atribuições do novo Ministério da Segurança Pública. Então, talvez esse medo do jogo dentro do parlamento, do trâmite de uma eventual proposta de emenda constitucional para definições a respeito do Ministério da Segurança Pública, esteja afastando o presidente da República dessa ideia. Porque eu não tenho dúvida que, do ponto de vista estratégico eleitoral, o anúncio da criação de um ministério próprio para tratar a segurança pública como matéria prioritária traria bons frutos eleitorais ao governo. Agora, eu desconfio que no cálculo político não esteja compensando ao Planalto essa recriação. E a população se pergunta, Dávila, o que vai acontecer? Porque ninguém está aguentando mais, né? É verdade. Aliás, é o tendão de Aquiles desse governo. Tem dois tendões de Aquiles, né? O primeiro, vamos dizer, na perna esquerda, é a segurança pública. É a situação dramática da segurança pública, do crescimento do crime organizado, da infiltração do crime organizado em atividades ilegais, como a gente sempre descreveu aqui, bet, fintechs, combustível, imobiliário, roubo do INSS, né? Está tudo envolvido. Então, essa escala mostra que o governo não está fazendo nada. Segundo, é o que o Mota sempre nos lembra aqui, são as ideias erradas. É um governo que aplaude
audiência de custódia, 40% dos presos saem em audiência de custódia, acha que bandido é vítima da sociedade. Então, faz muito bem o governo evitar de criar o Ministério da Segurança, porque vai criar o Ministério da Segurança e vai ser alvo de ataque de todo mundo, porque ele não vai fazer absolutamente nada. Com as ideias erradas e a maneira como esse governo sabota toda medida de endurecimento de penas e de legislação, como é o caso da nova PEC da segurança do deputado Mendonça Filho, é melhor não criar um ministério, porque vai criar um alvo fácil para a oposição massacrar o governo num assunto que gera enorme desconforto, porque o governo não consegue compreender a gravidade do tema e a propor medidas que tratam com a devida seriedade um tema que precisa mudar as ideias. Mudar as ideias no sentido de endurecimento de penas, de legislação, porque sem isso nós não vamos sair da estaca onde nós estamos, da estaca onde o Brasil caminha cada vez mais a passos largos a se tornar um narco-estado. Exatamente, né, Mota? Essa situação que a gente veio vivenciando aí só tende a piorar. Você falava, então, dos focos assim mais prioritários. O que poderia ser feito, né? A gente sabe que não vai ser também para amanhã, mas em curto, médio e longo prazo, uma política de fato integrada. Também muita reclamação dos governadores de que o governo federal quer tirar atribuições dos estados. Como é que você avalia? Mais uma vez, ao invés de aprender com as lições que todo mundo conhece fora do Brasil sobre combate ao crime, as autoridades do governo preferem a ideologia. Então, se você, vamos supor, Marcelo, que a gente vivesse num país diferente, com políticos com mais coragem, com um Congresso que fosse verdadeiramente conservador e disposto a afirmar a sua independência. O que a gente pode fazer hoje para melhorar a segurança pública amanhã? Primeiro, acabar com a progressão de regime. É fácil. O sujeito foi condenado a 30 anos de prisão porque matou, estuprou, sequestrou, ele vai ficar 30 anos na cadeia. Quando ele sair, ele já não vai mais oferecer perigo à sociedade. Segundo, acabar com a audiência de custódia, que coloca na rua 50% dos criminosos presos em flagrante pela polícia. Nós ouvimos uma declaração do ministro, não sei se já é ex-ministro, dizendo que, né, ainda bem que existe audiência de custódia. Ele achava bom que 50% dos criminosos presos em flagrante pela polícia eram soltos pela justiça. Terceiro, acabar com as visitas íntimas. O sujeito cometeu um crime e ele está preso. Ora, uma das consequências dessa pena que ele vai cumprir é que ele vai perder o contato com o mundo exterior, inclusive com visitantes. Quarto, acabar com o auxílio reclusão, que é uma coisa tão absurda que quando você explica para as pessoas, elas dizem que você está errado. Que é o sujeito que é contribuinte do INSS, ele comete um crime, ele vai preso, ele recebe um auxílio reclusão durante o tempo em que ele ficar preso. Então, essas 4 medidas, Marcelo, que eu dei aqui, só isso. Deixa eu dar mais uma. Acabar efetivamente, imediatamente com as saidinhas. Se você implantar essas coisas que eu acabei de falar aqui, eu garanto a você que em menos de 6 meses, a segurança do Brasil muda da água para o vinho. E o que é mais chocante, Marcelo, é que não existe nem a disposição de experimentar para ver se dá certo. Você não consegue avançar com essas coisas. Existe um lobby organizado no Congresso Nacional, existe uma infiltração ideológica no sistema de justiça criminal que começa nas faculdades de direito, no primeiro ano, onde o sujeito recebe livros de teor marxista para ler, antes mesmo que ele entenda muito bem o que é direito. Então, por isso que eu sempre insisto, uma vez que a gente consiga vencer essa barreira ideológica, os resultados serão gigantescos e vão aparecer em pouco tempo. Mas no Brasil de hoje, ninguém, desculpe,
vários políticos que trabalham para isso, o deputado Mendonça Filho é um deles, o Derrite é outro, tem vários deputados no Congresso, pela primeira vez, tem uma safra de deputados excelentes, de parlamentares, com muito conhecimento de segurança pública, mas o sistema, isso que a gente chama de sistema, está muito bem como está. Esse mundo do crime movimenta muito dinheiro, dá poder a muitas pessoas, e agora, olha aí, vai permitir a criação de mais um ministério. Tavares, o Mota falou sobre saidinha, né? Então os números agora do Natal, 48 mil, né, presos tiveram então o benefício e praticamente 2 mil não voltaram. Aí vamos falar assim, não, é menos de 10%, é pouco. E a gente teve aqui em São Paulo, né, crimes que foram estupros, assaltos, latrocínios, que foram realizados justamente por quem deixou agora na saidinha do final do ano. Pois é, Marcelo Matos, vai falar para a vítima desses criminosos que 5% é uma taxa pequena de pessoas que não voltam. Em números absolutos, 2 mil presos, 2 mil pessoas que deveriam estar cumprindo suas penas perante a justiça brasileira estão de volta às ruas e com certeza com a predisposição de cometer novos crimes. Eu achei sensacional a lista que o Mota fez aqui para nós melhorarmos a questão da segurança pública. Eu acrescentaria só um último item, que é o aumento da taxa de elucidação de crimes, que o Mota também lembrou aqui, são baixíssimas aqui no nosso país. E aí, com isso, nós teríamos, de fato, uma justiça rigorosa. E aqui, fazendo homenagem ao que dizia o Marquês de Beccaria, no caso de crimes, não é o rigor da pena que desestimula o criminoso, é a certeza da punição. Se diante da retirada de todos esses direitos e do aumento da nossa taxa de resolução de crimes, os criminosos tivessem plena ciência de que pagariam pelos crimes que cometem, eu tenho certeza, de fato, que nós teríamos um cenário muito melhor em relação à nossa segurança pública, em relação à violência urbana, porque o que os criminosos têm hoje é a certeza de que não serão punidos, é a certeza de que podem cometer os seus crimes porque terão acesso a uma cartilha imensa de direitos, de garantias fundamentais, que sempre tem um jurista que gosta de dourar a pílula e dizer que é isso que nos separa da barbárie, sem perceber que a verdadeira barbárie já está acontecendo nas ruas dia após dia, com essa taxa desumana de mortes que nós temos no país todos os anos, mais de 40 mil mortes, dado semelhante de países que se encontram em guerra. Então, o que nós precisamos de fato é virar a chave, é entender que o que nós temos aí hoje não está funcionando, que nós temos um cenário de guerra nas ruas, que nós temos um crime organizado que cresce a cada dia sob todos os aspectos, sob o aspecto militar, sob o aspecto financeiro, sob o aspecto da influência política, e que nós não podemos mais normalizar essa situação, porque ou o Brasil para com essa situação, ou o Brasil se tornará, como disse muito bem o Dávila, muito em breve, um narco-estado.